Estamos entrando no ar pelas ondas eletromagnéticas do Zoom com o programa Salo Convida. Senhor Gonçalo Ferreira, este homem genial, força internacional de talento e de cultura. A sua literatura é na ciência e é no cordel. Havia forte tormenta naquele sombrio dia. A água invadiu o barco, grande temor crescia. Na polpa o divino mestre tranquilamente dormia. Senhor, chamaram os discípulos, desculpa-te acordar. Não se te das que morramos. E Jesus, ao despertar, pediu silêncio ao vento, mandou o mar se calar. O vento e o mar cessando, se viu a fé como é. Depois seguiu-se a bonança, e o mestre, ainda de pé, disse: como sois medrosos, ainda não tendes fé. Perplexidade e júbilo se fizeram entre os presentes, e a seguir perguntaram: quem é este entre os viventes, a quem o mar e o vento se curvam obedientes? Boa tarde, professor Andrew. Boa tarde, mestre. Tudo bom? Tudo bem com o senhor? Sim. Professor Andrew. Sim, pode falar. Em primeiro lugar, diga para o seu povo, quer dizer, para o nosso povo, onde e quando o senhor nasceu? Nasci nos Estados Unidos, no estado de Pensilvânia, e agora moro na Virgínia, que está bem perto da capital, da Washington, D.C. Isso em 2000? Não, 1983. Eu tenho 38 anos. Tenho 38 anos. Acabei de fazer 38 nesse mês. Professor Andrew, acrescente mais. Qual é, de quando começou o seu interesse pela literatura de cordel? Bom, para falar a verdade, já escrevi um cordel sobre tudo isso. Se chama A Chegada de um Norte-Americano na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Mas começa assim, eu aprendi a falar espanhol, morei na Guatemala um ano, eu ensinei inglês como segunda língua numa escola em Guatemala. Então, comecei a falar muito espanhol, gostei, comecei a estudar literatura em espanhol. E quando eu estava estudando para fazer meu doutorado, bom, antes disso, eu me casei com uma baiana, bom, nunca tinha pensado... Coitado. Casei. Coitado, não. Sortudo. Muita sorte. Mas casei com minha esposa, Joyce, ela é de Feira de Santana, na Bahia. Então, o que aconteceu? Eu nunca tinha pensado, eu só estava pensando em países que falam espanhol. E quando casei, claro, quando conheci Joyce, quando a gente começou a namorar, comecei a pensar no Brasil, e depois eu pensei, rapaz, eu preciso falar português, porque eu preciso falar com a família dela, não sei como vai ser, não posso simplesmente casar sem falar com ninguém, né? Na família dela. Então, comecei a aprender português. E, bom, depois disso, quando eu estava estudando o doutorado... Oi, tudo bom? Oi, tudo bem, filha? Tudo, obrigado. É a madrinha Mena. Sei. Bem-vinda, pode... Por favor, não quero falar demais, eu prefiro ouvir vocês. Mas, eu ouvi você falar, muito bonito. Valeu. Mas, por favor, perdoem o sotaque, as palavras, o vocabulário, se não souber uma palavra. Que é isso? Sim. Suponho, professor Andrew, uma suposição praticamente sem sentido, que a dona Joyce fala inglês, não é isso? Fala perfeitamente. Rapaz, ela fala demais. Aí está justificada a sua volta à Feira de Santana para dar aula da universidade. Dizer, exatamente, sim. Tudo isso quer dizer que ontem recebi notícia que eu ganhei uma bolsa da empresa, da organização de Fulbright, e eu vou passar uns 4 meses com a família em Feira de Santana, na UFES, Universidade Estadual.
de Feira de Santana. Eu vou dar aula, sei lá, o que eles quiserem, eu vou fazer, com muito prazer. Possivelmente espanhol, não é isso? Possivelmente, porque Possivelmente espanhol. Você vai dar aula em a espanhol, minha disciplina... de espanhol. Exatamente. Sim. A minha disciplina principal, eu me formei em letras espanhol, mas em tudo isso, eu comecei a ler o cordel. A minha diretora da tese, da dissertação, ela recomendou, você casou com brasileira e você não está estudando nada do Brasil? E eu falei, então me ajuda, não sei. Então ela me orientou, falou da poesia, falou dos folhetos de cordel e me recomendou o livro da Silvia Nemer, que apareceu no Gonçalo Convida. E eu li o livro, me encantou, achei super interessante, e depois disso nunca mais desisti de ler o cordel, de me interessar. E agora pensei, como eu gosto de poesia, gosto de escrever em inglês e espanhol, eu me arrisquei a escrever uns versos em português também. E agora, depois de tudo isso, o ano passado, solicitei essa bolsa, e ontem me notificaram que ganhei. Nunca pensei, nunca imaginei que fosse ganhar. Mas Deus é muito bom, sabe? Não sei como aconteceu, mas eu ganhei. Deus é nota 10, ainda mais o aluno tendo méritos comprovados, como é o seu caso. Os seus méritos são inquestionáveis. E vim aqui para a América do Sul, e mais particularmente para o Brasil. Exatamente. O único grande país de língua portuguesa. Será muito bem-vindo, será muito oportuno as suas aulas, e eu acho até que, no caso de uma interferência maior, poderia também dar aula de língua portuguesa nos Estados Unidos. Eu gostaria, na verdade, muito. Gostaria muito, porque... Pode falar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, não sabia falar inglês, como não sei ainda hoje. Encontrei um pessoal muito generoso, falando língua portuguesa fluentemente, e eu não desprezei esse pessoal nunca. A doutora Manuela Maia, da Universidade de João Pessoa, o professor Francisco, da Universidade de Salvador, Bahia. Então, esse pessoal me ajudou muito lá nos Estados Unidos, na questão do intercâmbio das palavras, das duas línguas, português e inglês. Então, eu acho, apesar de ainda considerar a língua portuguesa uma língua periférica, eu acho de muita importância que o senhor pregue a língua portuguesa do seu país, dos Estados Unidos, e promova. Lá nós já temos um grande pesquisador lá da Universidade de San Diego, da Califórnia, e juntos, com toda certeza, juntos, eles sabendo disso, promovam um curso de língua portuguesa nos Estados Unidos, assim como a doutora Franci Freire promoveu o curso de língua portuguesa no país, de língua espanhola, quer dizer, no Canadá espanhol. Ela promoveu o curso de português no Canadá, na parte do Canadá em que se fala espanhol. O intercâmbio é muito feliz, é muito bom. As línguas são neolatinas, são muito próximas e aproxima cada vez mais o pessoal. Sim, eu achei não fácil, mas como já sabia falar espanhol, eu, na verdade, dei o passo para falar português bastante facilmente. Eu demorei, sei lá, 6 meses para começar a conversar bastante bem em português, e agora eu falo para todos os meus alunos. Agora que vocês falam bastante espanhol, agora é o próximo passo de começar a aprender português, porque a pessoa se pode fazer. Não é tanto trabalho como a primeira língua. Já passou isso, agora a terceira, né? Mas o senhor visitou quando veio falar na Biblioteca do Congresso, né? Sim. Eu estive lá participando de um simpósio chamado Literatura de Cordel hoje. Surpreendentemente, professor Andrew, é uma riqueza muito grande. Encontrei uma cordelteca lá com mais de 13 mil. Não, na ocasião estava com mais de 8 mil títulos. Sim. Nós agora que a enriquecemos de lá para cá. Agora está bem mais rica do que isso.
encontramos a língua portuguesa em franco desenvolvimento na capital, né, em Washington, D.C., fizemos um trabalho lá magnífico, lancei a coleção Ciência e Verso de Cordel, uma coleção muito rica, em 8 volumes, e o pessoal ficou aparentemente muito encantado, não sei se a gente liga norte-americana, assim, o pessoal ficou aparentemente muito encantado com a literatura de cordel em alto estilo, como é que nós escrevemos nas escolas, escrevemos os livros paradidáticos com a obrigação de ser uma matéria, sem dúvida nenhuma, aprovada pelo Ministério da Educação aqui do Brasil, e, portanto, fizemos um trabalho muito bonito lá, dentro do nosso alcance. A literatura de cordel, hoje, o nome do simpósio. Ninguém podia fugir desse tema. Quando fugiu desse tema, eu lembrava lá aos colegas, lá, Marcon, professora A Vida no Barbante, olha só, eu não quero dar interferência, mas eu quero lembrar aos senhores que o nome do simpósio é a literatura de cordel hoje. Não me venham falar de literatura de cordel de meio século antes. Nós estamos tratando da literatura de cordel hoje. E aí, por isso mesmo, fizemos um trabalho muito bom. A professora Débora, que era a curadora, disse que a grande estrela do evento foi a BLC, consequentemente o Gonçalo, porque eu estava representando a BLC como presidente, fizemos um trabalho muito bonito. Mas, professor Andrew, conte a história da sua vida profissional, da sua carreira. A minha vida profissional. Primeiro, é uma casualidade muito grande. Eu estava morando bem perto da Biblioteca do Congresso quando o senhor veio visitar, e nesse momento eu estava só começando a aprender sobre o cordel, e perdi uma grande oportunidade, mas 2 anos depois eu fui visitar a academia no Rio, né? Foi em 2014 que eu fui visitar a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, mas basicamente eu cresci falando inglês, aprendi espanhol, aprendi português, e depois eu fiz o doutorado em letras em espanhol, com concentração em a literatura picaresca, e por isso uma parte também a história século XX, e também basicamente como a literatura pode mudar como a gente lembra o passado. E eu acho super interessante, porque muitas vezes a gente simplesmente acredita esse ditado de que os vencedores são os que escrevem a história. Mas no caso do cordel, não são os vencedores os que têm poder, são as pessoas do interior, da região menos prestigiosa, né? Onde tem essa... onde não foi tão industrializada, e eles não tinham imprenta, não podiam publicar as revistas, os jornais, então só podiam imprimir os folhetos. Então, nesse caso, o Lampião é lembrado, as pessoas lembram, tem muitos que lembram o Lampião como se fosse Robin Hood, e claro, tem outros que o lembram como assassino. Mas eu acho super interessante o fato da literatura, e é uma poesia que não veio das mãos dos poderosos, veio do povo, né? Uma poesia popular. E o povo decidiu, a gente vai lembrar o nosso passado desse jeito. Se gostar? Verdade. Sim. É verdade. E tem mais. Pode continuar. Sim? Bom, agora eu dou aula na Universidade de Liberty, em Virgínia, é uma universidade religiosa, e eu dou todo tipo de aula em espanhol. Eu ensino até desde as primeiras palavras de olá, como está, em espanhol, né? E também, essa semana, acabaram as aulas, e eu estava ensinando uma aula de teoria literária e a crítica literária, e a gente falou de todos os temas, tipo... Muito bom, muito bom. Historicismo, feminismo, marxismo, todos os ismos que tem na literatura. Sim. E somente para lembrar, numa ligeira intervenção minha, Pode. Não houve quem documentasse mais fartamente
e com maior credibilidade o cangaço do que a literatura de cordel. Exatamente. Documentou amplamente o cangaço, e a literatura de cordel acabou por fazer um povo ficar dividido. Na verdade, Lampião era um bandido porque era um formador de bandos, mas teve ações de nobreza. Então as pessoas ficam divididas. Lampião é bandido, ou bolseiro, ou não sei o que e tal. Eu acho que ele foi uma personalidade de grande importância social para a construção do Brasil. A construção literária do Brasil, a intervenção do Lampião foi muito, muito importante. Logicamente, não vai dar apoio, a gente não vai dar apoio, mas vai dar estudo sobre o tema. É muito importante. E no meu caso, esses são os folhetos que eu comprei, que eu colecionei, só sobre Lampião. Esses são os folhetos que tenho. Eu deixo guardados num plástico para preservar, porque se eu perder, não tem como eu conseguir de novo, né? Sem viajar para o Brasil. Então, eu tenho, não sei se são 40, sei lá, folhetos só de Lampião. Tem outros tantos mais sobre o cangaço, sobre qualquer coisa. Mas esse gosto demais, que é Pavão Misterioso. É muito, muito bom. E é um culto greco-turco. Pode continuar. Eu só disse que é um culto greco-turco por causa da fartura de material naquele tempo da versão do romanceiro peninsular. Basicamente, eu fiquei, como eu já falei, encantado, apaixonado, e eu gosto demais, porque eu tenho esse aspecto comercial que a estudiosa Slater escreveu sobre Stories on a String. As pessoas precisavam vender, então vendiam, era um produto, mas também era literatura, era música, as pessoas cantavam, e eu sempre descrevo para os meus alunos, quando eu falo do cordel, era como se fosse hoje, quando os artistas da música rap, eles fazem essa batalha de falar coisas em contra da outra pessoa. A gente fala que um rap battle, uma batalha de rap, e o repentista que fazia a peleja, que fazia a batalha de palavras com outra pessoa para vender o produto, ou sei lá. Então, eu acho que tantas coisas envolvidas em uma palavra só, que é cordel, né? Cordel é muito rico, cordel é muito rico. Quando o cordel quando o cordel veio da Europa medieval, não pensou de maneira alguma que se notabilizasse no Brasil como o ponto mais forte de resistência do Nordeste, com a tamanha credibilidade que hoje nós sabemos que então, a academia é tanto que o Nordeste ofereceu ao mundo uma instituição do porte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, uma instituição voltada para divulgação, produção da literatura de cordel. Então, é isso um cuidado muito grande que deve ser ressaltado sempre. Parabéns, meu mestre, parabéns. Obrigado, parabéns ao senhor e à senhora também pelo esforço, pelo patrimônio cultural que recebeu, tem 2 anos e meio, né? Já? Sim. Está sendo muito encaminhado. Está sendo encaminhado para a Unesco o pedido de se transformar em bem patrimonial da humanidade. Rapaz, seria... Tudo isso inspirado aqui na BLC, o que me deixa muito satisfeito, muito feliz. E agora, com nova direção, com toda certeza, continuará com o mesmo ímpeto de trabalho. Professor, conte mais alguma coisa importante. Então, para mim, além da família, é a minha fé. A minha fé, eu sou crente, sou cristão. E, na verdade, eu tenho um projeto em mente que eu gostaria de fazer com o cordel, mas não pretendo, na verdade, escrever versos. Eu gostaria de reunir poetas para fazer uma Bíblia narrada em cordel. Porque tem muitas pessoas que escrevem da vida de Jesus, jornais, das coisas, dos temas bíblicos. Mas eu gostaria de ter, cada criancinha tem no seu quarto, ao lado da caminha, tem essa Bíblia com as histórias infantis. Quando o senhor estiver aqui no Rio,
no Brasil, particularmente na BLC, eu Sim. vou lhe declamar alguns poemas que eu fiz sobre personalidades bíblicas. Eu já achei alguns no acervo do digital de Rui Barbosa. Então, gostaria muito também de gravar o senhor declamando. Assim, será um prazer. Se acontecer... O meu. Prazer todo meu. Professor Andrew, Sim. utilize à vontade o microfone do programa Gonçalo Convida para suas considerações finais, despedidas e outras considerações que tiver que fazer ainda antes da despedida final, quer dizer, final do programa. Bom, na verdade não preparei, simplesmente uma coisa, um pronunciamento final, mas simplesmente gostaria de agradecer. Uma coisa também que eu gostaria de aclarar é que eu sou fã, eu sou pesquisador e em nenhum momento eu gostaria de apropriar a cultura brasileira, simplesmente eu gostaria de apreciar, divulgar do jeito que eu puder. Estou começando a escrever uma biografia de Lampião com olho no cordel, porque o único livro biográfico recente em inglês sobre Lampião já tem 50 anos. Já não é muito recente, não. E é muito em inglês tem muitos estudos. Então, eu tenho muitos projetos em mente e vamos ver o que o tempo permitir. E assim, senhoras e senhores, terminamos o programa Gonçalo Convida com o professor Andrew,